Oi, vamos finalizar o nosso coelho Pedrinho? Se tu tá chegando agora e não pegou as outras aulas, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link com a playlist com todas as aulas do Coelho Pedrinho, além de lista de materiais e os links das minhas redes sociais. Não esquece, antes dessa aula começar, é muito importante que tu deixe um like, se tu não é inscrito, já se inscreva no canal e faça parte também do nosso clube de membro para ter acesso a receitas exclusivas aqui do canal. Bora para nossa aula? Então aqui, ó, pessoal, a gente vai começar costurando as perninhas do nosso coelhinho, tá? E eu vou costurar elas assim, ó, na posição pra ele ficar sentadinho. Então, como que eu vou fazer essa costura aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar as perninhas, ambas as perninhas, e vou posicionar elas assim, ó, de forma que eu veja, vou alfinetar que ele ficou sentadinho, tá? Ó, elas têm que bater aqui no chão, no caso, no meu caso aqui na mesa, né? Pra mim ver que ele ficou bem acomodadinho, ficou sentadinho, tá? Então, aqui, ó, no meu trabalho aqui, eu vou contar aqui, ó, eu vou começar a costurar da segunda carreirinha pra baixo, aqui, ó, carreira de pontos baixíssimos na próxima e na próxima. Na segunda carreira pra baixo é onde eu vou começar a costurar aqui a minha perninha, tá? Ó, na segunda carreirinha pra baixo. E aqui, ó, eu vou contar a distância aqui, ó, do meu macacão pra frente, tá? Vou contar só os pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a oitava e a nona carreira foi onde eu botei aqui a minha perninha dos dois ladinhos. Daí eu coloquei aqui, ó, e vi que ela ficou bem sustentada. Vocês vão ter que fazer isso, tá? Colocar as perninhas e ver que ele ficou bem sustentadinho aqui, tá? Pra encaixar bem, pra poder costurar. Depois que já tá colocadinho aqui, ó, a gente vai introduzir o nosso fio na agulha de tapeceira. Deixa eu pegar outra agulhinha aqui. E vai começar a nossa costura aqui, bem simples, ó. Então, o que que eu faço? Venho aqui, ó, já marquei aqui a posição onde eu vou começar a costurar. E eu vou costurar, é bem tranquilo essa costura. Eu vou pegar aqui o meu ponto aqui, vou passar no ponto aqui e no pontinho aqui do meu trabalho. Aqui meus pontos são tão apertados que nessa hora da costura aqui eu sofro pra costurar porque meu ponto é muito apertado. Assim. Desse jeito. Tá? Uma costura bem simples. É bem tranquila de fazer, tá? Ainda mais se vocês não têm o ponto tão apertado como o meu, vocês vão ter menos dificuldade na hora da costura. Pego o ponto, todo o ponto completo aqui da minha perninha, ó, e todo o ponto completo aqui do meu trabalho. Puxo bem, aperto bem, pego todo o ponto completo aqui e todo o ponto completo do corpinho. Uma costura bem simples. Puxo bem, vou tirando os alfinetes. Pego todo o ponto completo aqui e todo o ponto completo do meu corpinho também. Assim. E assim eu vou fazer aqui, ó, por todo o meu trabalho. Até sentir que a minha perninha tá bem firme. Vou pro último pontinho aqui, ó. E o último pontinho aqui. Assim. Tá? Vou colocar de novo aqui, ver se ela ficou na posição certa de costura. Ficou. Agora, eu vou dar uns pontinhos aqui na lateral da minha perninha aqui, ó. Nos pontinhos do lado aqui, pra que essa perninha não fique solta, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou pegar o ponto de lado, assim. Puxar bem. Aqui não precisa ser o ponto completo, pode ser só uma alcinha do ponto aqui e uma alcinha do ponto aqui na lateral. Só pra gente firmar aqui a perninha. Puxo bem, aperto bem a costurinha. E não precisa também muitos pontos aqui, uns 2 ou 3 pontinhos na lateral, só pra gente deixar firme essa costura. Nossa, meus pontos estão... Pense num ponto apertado, gente. Ó. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou dar mais um pontinho aqui. Já tá bom, porque eu não quero prender toda a perna, tá? Quero prender só um pedacinho mesmo. Agora, eu vou entrar de novo com a minha agulha aqui, vou vir aqui em cima e vou fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. Vou dar uns pontinhos pra apertar aqui em cima também. Pra ela não ficar frouxa, né? Pra ele ficar bem direitinho na posição de sentadinho. Assim.
segurar assim agora. Vocês que com ele no colo é muito mais fácil de costurar que eu aqui na câmera, né, gente? Meu espaço aqui é pequenininho, é bem limitado pra gravar. Então, é muito mais fácil quando vocês estão com a peça na frente de vocês, no colo de vocês. Essa costura aqui é bem tranquila de fazer, tá? São pouquíssimos pontos. Porque aqui realmente eu fico numa posição bem horrível de costurar. E como ele fica embaixo da câmera, eu nem enxergo o que eu tô costurando. Eu vou meio arrumo aqui na minha costura. Mas com ele no colo é bem facinho de costurar. Vou pegar um pontinho aqui também. E é só isso aqui, tá? Tá? Ó, e ela já ficou bem firmezinha aqui, tá? A gente só quer firmar realmente. Agora, eu vou dar aqui um nozinho aqui embaixo, escondidinho. Pra mim perder esse fio. Vou tocar ele lá pra trás, depois eu vou encontrar com o da outra perna. E vou dar um nozinho nos dois. Vou apertar bem. E agora, eu vou vir com ele aqui. Vou deixar ele aqui em espera, ó, que depois que eu costurar a outra perna, eu encontro os dois no mesmo lugar aqui, dou um nozinho neles e escondo lá dentro do meu trabalho. Deixei um fio muito comprido, tá me atrapalhando. Tá, prontinho. Tá feita aqui a costurinha da perninha. Tá? Ela fica molinha, mas fica bem estruturada, tá? Então, tá feita aqui a costura da primeira perninha. A outra perninha a gente vai costurar exatamente igual, tá? Então, eu vou fazer a outra costurinha aqui, porque a costurinha é a mesma. E já retorno com vocês. Então, pessoal, costurei aqui a outra perninha também, ó. Ambas as pernas costuradinhas. Vejo que ele tá direitinho, você tem que ir costurando e sentindo assim se ele vai ficar na posição certinha de sentar, tá? Ó. Agora, a gente vai vir aqui, ó, encontrei as duas pontas dos dois lados da costura e vou dar um nozinho nas duas aqui. Um nozinho triplo. 1, 2 e 3. Vou esconder, vou cortar o excesso aqui, ó, deixar um pedacinho só do fio e vou esconder lá pra dentro. Agora, eu venho aqui com a minha agulha aí, escondo lá pra dentro do meu trabalho esses nozinhos, tá? Onde eu passar aqui com a minha agulha também, ó, eu já vou ajustando os pontos pra eles não ficarem abertos, tá? Então, feito aqui a costura das perninhas. Pra costurar os bracinhos é mais ou menos do mesmo jeito. Nosso bichinho tá aqui, ó, perninha costuradinha, sentadinho. Agora, a gente vai pegar os bracinhos dele e nos bracinhos a gente deixa uma curvaturazinha aqui no bracinho. Essa curvaturazinha fica pra cima, tá? Então, eu vou posicionar meu bracinho assim, ó, de forma que meu bracinho fique deitadinho assim, ó. Não vai ficar reto assim, ele vai ficar assim, ó, de lateral. E que ele bata aqui na ponta do pezinho dele, ó. Então, pra mim colocar o bracinho, eu vou botar ele aqui na ponta do pezinho e já vou alfinetar assim, ó. Desse jeito, tá? Ó. Vou pegar o outro bracinho e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou posicionar ele assim nessa, mais na horizontal, né? De forma que ele também vem aqui, ó, com a parte virada pra cima aqui, que ele também bata aqui no pezinho, tá? Então, vem aqui e alfineto o outro braço. Tá? Assim e assim. Isso aqui vocês têm que olhar, é meio a olhômetro, assim, porque ele tem que ficar bem alinhadinho, né? Então, ó. Esse aqui tá muito... Tá errado, esse aqui. Ele é mais assim. Agora sim. Por isso que vocês têm que colocar e deixar eles bem direitinho. Ó, assim, eles têm que ficar batendo aqui na perninha. E daí a costurinha do bracinho é igual a costurinha da perninha. Eu vou pegar pontinho por pontinho, assim, aqui na lateral, tá? Então, eu vou costurar o primeiro bracinho aqui pra firmar ele. E depois o segundo eu costuro com vocês pra vocês verem como que funciona a costurinha, tá? Então, aqui, ó, já costurei aqui o primeiro bracinho, então, e agora eu vou costurar o outro com vocês, ó. Então, aqui. Eu vou posicionar o meu bracinho aqui, ó, e vou costurar aqui. O bracinho a gente vai costurar um pouquinho diferente do que a gente costurou a perninha, tá? A gente vai fazer costura em cima e embaixo. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar uma alcinha de um ponto ali do meu corpinho pra começar a firmar. E aqui no bracinho eu vou trabalhar só por uma alcinha, ó. Aqui sim eu vou costurar sempre só por uma alcinha do meu ponto, ó. Porque depois eu vou costurar a parte de baixo também do bracinho pra ele não ficar levantado. Então, aqui. Vou fazendo assim. E vou pegando só numa alcinha do ponto aqui. E uma alcinha do ponto aqui embaixo. Ó, desse jeito.
uma alcinha do ponto aqui e uma alcinha do ponto aqui embaixo. Assim. Por todos os meus pontinhos que eu tenho aqui, ó. E olha que meu bracinho não tá reto, tá? Ele tá mais assim, na horizontal. Que nem eu ensinei pra encaixar os bracinhos, ó. A alcinha do ponto e a alcinha do ponto aqui embaixo. Como eu falei, no colo de vocês é bem fácil de fazer isso aqui. Embaixo da câmera não é tão fácil, porque eu não enxergo muito bem os pontos aqui. Ó, agora eu vou pro último pontinho aqui, ó. Fazer meu último ponto aqui. Deixa eu botar de novo o fio aqui na minha agulha. Aqui. E vou pegar a alcinha do ponto aqui embaixo. Tá? Agora, a gente vai costurar do seguinte jeito. A gente vai erguer o bracinho assim e vai costurar as alcinhas que ficaram aqui embaixo, ó. Então, eu vou pegar a alcinha aqui, ó. E a alcinha do ponto aqui embaixo também, ó. Para que esse bracinho não fique erguido. Ó. Aqui é um pouquinho diferente da perninha. Pego a alcinha aqui e a alcinha do ponto aqui embaixo também. Por todas as alcinhas também. Aqui. Desse jeito. E o último pontinho aqui, ó. Lá na perninha eu deixei muito fio e aqui quase que deixei o fio curto. Ei, aqui hoje eu tô que tô, né? Um de mais e outro de menos. Assim. Aqui eu já dou um nozinho, ó, a laçadinha, porque eu já vou encontrar os dois lá atrás pra amarrar. Tá? Agora eu vou levar esse fiozinho aqui, vou sair com ele aqui atrás pra dar um nozinho nos dois aqui que eu já deixei em espera aqui, ó. Pra dar um nozinho e fazer igual a gente fez com as perninhas. Então aqui, ó, pessoal, eu vou fazer agora o bordadinho do rostinho antes de costurar a orelha. Mas antes de eu fazer o bordadinho, eu vou fazer aqui o afundamento da boquinha dele, tá? Então a gente vai trabalhar da seguinte forma aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó, pra baixo dos olhinhos, uma carreira aqui pra baixo dos olhinhos vai ser o focinho, tá? E depois aqui pra baixo dos olhinhos eu vou contar também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Na quinta carreirinha, bem no meio aqui, ó, entre os olhos, no buraquinho bem no meio, eu vou entrar com o meu fio assim, tá? Então aqui, ó, nessa marcação. E vou jogar esse meu fio lá pra trás, aqui na nuca dele aqui atrás, ó. Assim. Qualquer ponto aqui que depois a gente possa amarrar os dois juntos, ó. Tá? Então, eu vou passar uma das pontas lá pra trás. Assim. Tá? Vou tirar aqui o fio da agulha. Agora, eu vou vir aqui, ó, no pontinho embaixo desse pontinho aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa. E daí, eu vou sair com esse fio aqui no mesmo lugar onde eu saí com o outro. Tem que ser no mesmo lugar, tá? Pra depois a gente amarrar os dois, ó. No mesmo lugar, tá? Não pode ser num lugar diferente, tem que ser no mesmo. No mesmo buraquinho aqui, ó. E daí, vou passar a outra ponta pra encontrar as duas lá atrás. Aqui, bom é você usar uma agulha mais comprida, como essa minha aqui, que é uma agulha de boneca, porque vai facilitar você de atravessar a cabeça, assim. Ó. Hoje eu tô com muita dificuldade de botar o fio na agulha, vocês já perceberam, né? Nem essa agulha que tem um baita de um buraco, eu tô conseguindo acertar o buraco hoje. Cada dia mais cega. Assim. E agora eu vou puxar lá atrás junto com o outro. Assim, tá? Feito isso, agora a gente vai puxar as duas pontas, ó. Até a gente dar aqui, ó, a profundidade da boquinha dele. Daí eu também vou vir aqui com uma agulhinha e vou ajustar aqui, ó. Antes de amarrar, eu venho e ajusto aqui, ó. Para que fique bonitinho aqui. O afundamento fique bonitinho, não deforme a nossa peça, tá? Ó. Tá? Então, aqui, é um afundamento, não é muito, ó. Tá? Assim. Feito isso, agora a gente vem aqui e dá um nó bem apertado aqui. Então, aqui, agora é só a gente dar aqui os nozinhos. Vamos dar 3 nozinhos aqui bem apertados e esconder esses fios lá pra dentro do nosso trabalho. 1, 2 e 3. Podem dar 3 nó bem apertados, que depois a boquinha volta um pouquinho, tá? Então, não podem puxar bem, que depois ela vai voltar um pouquinho.
E vamos esconder esse fio aqui dentro. Assim. Vamos ajustar aqui também, ó, pro ponto não ficar largo, né? Pra gente não estragar o pontinho. Trabalhar com fio branco é bem complicado, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque tudo suja e tudo mancha. Agora, a gente vem aqui e solta um pouquinho essa boquinha aqui. Se ela ficou muito puxada, a gente vem com a ponta da agulha e solta um pouquinho ela assim. Ajusta o enchimento em torno dela também. Ó, tá? Tá pronto aqui o afundamento. Agora, a gente vai bordar o focinho e os olhinhos. Pra bordar aqui o focinho do meu coelhinho, então, eu vou bordar ele aqui, ó, como eu falei, uma carreirinha aqui pra baixo do olhinho. Eu vou fazer sobre 3 pontinhos. Eu vou usar um fio preto um pouquinho mais fino do que o fio que eu trabalhei com ele, porque eu gosto de um bordado mais delicado, tá? Vocês podem trabalhar com o mesmo fio desfiado ou pegar um fiozinho aí um pouquinho mais fino, que seja preto. Mas pode ser um amigurumi também desfiado, pra deixar ele um pouquinho mais fino. Ó. Já vou mostrar pra vocês aqui o lugar onde eu vou entrar com o meu fio. Fazer 1, 2 e 3 pontinhos pra... É um focinho bem fácil de fazer, tá? Vocês não vão encontrar dificuldade pra fazer esse bordadinho aqui, ó. Vou contar, ó, 1, 2 e 3. Vou vir aqui e vou passar aqui várias vezes esse fiozinho aqui, onde eu marquei o meu narizinho. Sempre nesse mesmo movimento aqui, ó. Então, aqui, ó. Passei algumas vezes aqui, fiz um focinho aqui bem bonitinho nele, não tão grande. Agora eu vou entrar com esse fio aqui, quando eu for entrar, e eu já vou cair com ele aqui no cantinho do meu olho, pra gente já fazer aqui uma sobrancelha. Então, eu vou vir com esse fio aqui, ó. Cheguei num lugar mais perto aqui, pra mim fazer a sobrancelha aqui, pra não... Vou fazer uma sobrancelha de lateral aqui, caidinha, pra ficar bem fofinho, ó. Assim. Agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 carreiras pra baixo, e vou contar 1, 2, 3, 4 pontos pra frente, e vou fazer assim. É bem simples esse bordado, como ele é um menino, eu não vou inventar muito bordado aqui nele, não, tá? É só a sobrancelha e o focinho mesmo. Vou passar aqui 2 vezes pra ficar mais marcadinho, e vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Tá? Ajusto aqui pra ficar direitinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa ali do outro lado. A mesma sobrancelha eu vou fazer aqui agora do mesmo jeitinho. Então, aqui, ó, fiz as 2 sobrancelhas. Agora eu vou entrar com um fio aqui numa agulha um pouquinho mais longuinha, ó. Um fio preto, uma agulha um pouquinho mais longuinha pra gente fazer aqui a parte da boquinha dele aqui, tá? Então, pra isso eu preciso que a agulha seja um pouco maior. Eu vou entrar com a minha agulha aqui, ó, e vou sair com ela aqui no cantinho, embaixo do meu focinho aqui, literalmente embaixo do meu focinho. Eu acho que eu vou ter que fazer um intercâmbio aqui pra isso aqui. Aqui. E vou vir bem aqui no meio e embaixo do meu nariz. Um pouquinho mais chatinho, eu vou erguer aqui um pouquinho meu bordado pra conseguir entrar debaixo do bordado pra não aparecer aonde tá saindo meu fio. Tem que ser, então, uma agulhinha com ponta, né, gente? Pra vocês conseguirem fazer isso, tem que ser uma agulhinha com ponta. Um pouquinho mais pro ladinho. Ó, bem no meinho do nariz. Do nariz não, né? Do focinho, porque ele não tem nariz, ele tem focinho. Aqui. E agora eu vou vir com esse fio e vou entrar aqui por baixo, ó, aonde a gente fez o buraquinho, ó. E vou tocar esse fio lá pra cima, na cabeça dele, pra perder ele lá pra cima. Em qualquer ponto aqui eu vou perder ele. Pra fazer essa marcação aqui do focinho dele, ó. Agora eu vou voltar aqui com o meu fio e ajustar. Tá? Só isso aqui. Essa é uma marcaçãozinha aqui pra dar um charminho no focinho dele, tá? Então, tá pronto aqui. E esses excessos do fio aqui eu também posso cortar, tá? Então, corto aqui e escondo lá dentro, que ele tranca na fibra, tá? Não tem perigo não, porque ele fica bem trancadinho na fibra. Se a peça de vocês tá com bastante enchimento, vai trancar bem direitinho, ó. Tá? Prontinho, então. Agora vamos pra costura das orelhas. Então, aqui, agora a gente vai costurar a orelha. Antes da gente costurar a orelha, a gente vai fazer um detalhezinho aqui na frente da orelhinha dela, pra que ela fique com esse formatinho aqui na hora da costura, tá? Então, aqui, ó, onde eu terminei o meu trabalho, vocês vão ver se ele vai estar bem centralizado pra vocês fechar a orelhinha assim bem no meio, tá? Se ele não tiver, vocês caminham aqui. E no meu aqui eu fiz 2 pontinhos extras pra ele ficar bem no meinho aqui, ó. Daí vocês façam isso no de vocês, se ele não tiver bem centralizado. Daí cheguei aqui, ó. E agora eu vou fazer a costura da parte da frente ali, pra fazer aquele detalhezinho da orelha. Então, eu vou vir aqui, vou fechar minha orelhinha assim bem no meinho, ó. Bem no meinho. E vou dar uns pontinhos aqui só nessa parte da frente aqui da minha orelha, ó. Pra fechar os 2 ladinhos. É pouca coisa. É 1 ou 2 pontinhos aqui só. Sobre 1 ou 2 pontinhos. Assim. Só pra gente fazer o detalhe ali
da orelhinha vai facilitar também a nossa costura. Ó. Só isso aqui. Aqui eu já vou dar um nozinho, ó. Apertar bem. E vou entrar com esse fio aqui, ó. Vou jogar ele aqui embaixo já pra mim começar a costura aqui, ó. Num ponto de início de costura. Desse jeito. Só isso aqui. É só pra fechar realmente aqui a frente da nossa orelhinha assim, tá? Então, agora que eu fechei as duas frentes aqui, vou posicionar a nossa orelhinha pra gente começar a costura. Então, aqui, ó, fiz uma orelhinha, costurei já, e agora eu vou costurar a outra orelhinha com vocês. E a posição de costura da orelha aqui, a gente vai contar pra baixo do anel mágico, ó. O anel mágico, uma, duas, entre a segunda e a terceira carreira, onde a gente vai começar a costurar a orelhinha. Pra cima do olhinho aqui, ó, se vocês quiserem se guiar aqui pelo olhinho, ó, vamos contar pra cima do olhinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, entre a 13 e a 14, tá? Então, posiciona minhas orelhinhas aqui, vejo se elas estão bem simétricas. E daí a gente vai fazer a costurinha aqui, tá? A gente fechou aqui a frente, então sobraram visíveis aqui algumas alcinhas aqui, ó, por baixo, e é nessas alcinhas que eu vou costurar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, pegando um pontinho aqui embaixo, ó, pode ser só uma alcinha do ponto, não precisa ser o ponto completo, ó, assim. Puxo. Venho aqui na alcinha aqui do meu ponto aqui, ó. Também não precisa ser o ponto completo, pode ser só a alcinha, assim. Puxo também. E assim eu vou fazer aqui por todo o meu trabalho. Como eu falei pra vocês, com a peça no colo é muito mais fácil de fazer isso aqui do que eu aqui nessa posição, que eu não consigo enxergar o que eu tô costurando, tá? Mas é bem tranquilo, são poucos pontos de costura, tá? São poucos pontinhos aqui pra gente costurar. Então, eu venho aqui, ó, pego a alcinha aqui, ó, da orelhinha. Depois eu venho aqui embaixo e pego uma alcinha do ponto aqui embaixo também, ó. Assim. E vou puxando bem pra deixar bem firme essa costura. Pego aqui e pego aqui embaixo também, ó. Vou dando todo o contorno aqui da minha orelhinha, ó. Por todas as alcinhas. Se ela tá alfinetada, ela já fica no lugarzinho certinho, então vocês não vão ter como errar a costurinha, tá? Ó. Vamos passando aqui em toda a orelhinha. Pego aqui e pego o pontinho aqui embaixo também. Uma alcinha do pontinho na orelha, uma alcinha do pontinho na cabeça, assim. Vão passando e fazendo a costura. Desculpem o barulhinho aí. Deu sede no meu cachorrinho aqui. Tomou quase o pote inteiro de água dele. Bem na hora da gravação, ele decidiu vir aqui tomar água. Mas tudo bem, né? Faz parte. Vida real, né, meninas? Ó. Aqui. Vamos passando aqui, contornando a costura da nossa orelhinha até chegar ali na frente de novo, ó. Pontinho por pontinho. Eu sempre vou pegando a alcinha do ponto aqui e a alcinha do ponto aqui embaixo também. E daí, a gente chegou pra fazer a costura aqui na parte da frente, ó. Eu também vou costurar aqui a parte da frente, ó. Pegando umas alcinhas aqui, ó. E também pegando a alcinha aqui na frente da cabecinha, assim, pra gente firmar a parte da frente também, tá? É todo o contorno da cabeça que a gente vai fazer. Então, é importante que vocês façam essa costurinha aqui também, tá? Então, eu contornei aqui toda a orelhinha, ó. Fiz costura em toda a volta, vejo que ela tá bem firme. Não tem risco nenhum da costura desmanchar. E daí, agora eu vou dar aqui o último acabamentinho aqui, ó, da minha peça, tá? Tô aqui no início da minha costura, então eu vou pegar um pontinho aqui e vou dar um nozinho no pontinho aqui também, ó. Pra gente levar esse fio lá embaixo e juntar com o outro e dar aquele nozinho, trancando os fiozinhos lá dentro. Então, aqui eu dou um nozinho, puxo bem esse nozinho pra ele ficar bem discreto. E agora eu vou entrar aqui e esconder ele aqui por dentro da minha orelha. Vou entrar com ele aqui e vou encontrar com ele aqui no... atrás, onde eu botei o primeiro aqui, pra gente amarrar os dois juntos e esconder dentro do nosso trabalho, tá? Aqui, ó. Encontrei os dois fiozinhos aqui, agora eu vou dar aqueles 3 nozinhos aqui e esconder eles lá pra dentro, tá? Só pra trancar eles aqui no meio da minha fibra. Que a gente já fez até agora, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e já retorno pra gente dar sequência. Então, aqui, ó, orelhas costuradas, já estamos com o nosso fofíssimo coelhinho aqui todo prontinho, ele é muito fofinho. Eu tô gostando muito do resultado. Então, agora a gente vai fazer aqui o suspensório dele, que é bem simples de fazer. Eu vou vir aqui no pontinho do canto aqui, ó, do nosso coelhinho. Vou puxar aqui, ó, o meu fiozinho. Na verdade, eu vou dar uma laçada antes de fazer isso, né? É o mais esperto da minha parte. Vou dar uma laçadinha aqui, ó, assim. É bem simples de fazer. Vou entrar aqui. Na verdade, todo esse coelhinho aqui é muito simples de fazer, né, pessoal? Ele é
Todo ele é bem facinho de fazer, como vocês viram, são peças simples, não tem muito segredo de fazer ele. Ó. Vou fechar agora aqui essa laçadinha, ó, desse jeito. E agora eu vou subir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou subir aqui as correntinhas até chegar aqui atrás. Vou subir aqui e depois eu volto para dizer pra vocês quantas correntinhas eu subi aqui. Então, aqui, ó, meninas, eu fiz 20 correntinhas pra chegar aqui no meio das costas dele. Então, eu tô aqui no meio, ó, eu vou entrar no pontinho aqui do meio. No ponto baixíssimo que eu tenho aqui, ó, no meio. E vou passar essa laçadinha aqui por baixo desse ponto pra gente voltar trabalhando o outro lado ali do suspensório. Assim. Vou ajustar. E vou subir aqui, ó, vou fechar aqui e vou subir 20 correntinhas pra voltar agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vou até 20 pra voltar aqui na outra ponta do macacãozinho. Fiz as 20 correntinhas de volta aqui, então cuidando pra gente não torcer essas correntinhas, deixando elas bem retinhas. A gente vai vir aqui, ó, no pontinho em cima aqui desse lado agora do macacãozinho, igual a gente fez lá no outro, ó. Eu vou pegar o ponto aqui, vou entrar dentro do pontinho aqui em cima, ó. E vou puxar aqui, ó, um ponto baixíssimo. Assim. Vou dar mais um nozinho e vou cortar esse fiozinho. Vou deixar um pedacinho aqui pra mim dar acabamento, porque agora é só esconder essas duas pontinhas lá pra dentro, tá? Então, agora eu vou esconder este fio aqui e este fiozinho desse lado e tá pronto aqui o nosso macacãozinho, tá? Então, aqui, ó, pessoal, agora eu vou fazer aqui uma marcaçãozinha no olho, que é bem opcional, tá? Eu vou trabalhar com essa tinta aqui é tinta acrylex de tecido, tá? Quem for fazer isso, depois que a tinta secar bem, mas eu consigo fazer isso de um dia pro outro. Passa uma base de unha depois em cima onde a gente fez as marcaçõezinhas com a linha branca, com a tinta branca, pra que isso aqui não saia na hora da lavagem, tá? Base de unha. Mas tem que estar muito bem seco, então eu aconselho que faça assim, ó, no outro dia, tá? Então aqui, ó, o que que eu fiz, ó? Botei um pinguinho branco e 3 pinguinhos brancos embaixo, assim, dando um brilhozinho no olhinho dele. Eu vou usar uma cabecinha de um alfinete pra fazer isso, ó. Vou vir aqui, vou molhar a cabeça do meu alfinete aqui e vou vir aqui fazer a marcaçãozinha do olhinho aqui. Mais ou menos no mesmo lugar, né? Vamos tentar acertar o mesmo lugar. Tá? E depois eu vou vir agora com a parte de baixo, vou limpar aqui pra mim não. Com a parte de baixo do alfinete aqui, ó, eu faço as marcaçõezinhas aqui embaixo, ó. Faço 3 pontinhos aqui na parte de baixo. 1, 2 e 3. E dou um reforcinho neles assim, pra eles ficar mais marcadinho. E é só isso aqui. É só um detalhezinho aqui no olhinho pra dar um charminho no olhinho dele, ó. Já dá uma expressãozinha mais bonitinha no rostinho dele, né? Tá? É só isso aqui, tá? E daí, vocês, depois que estiver bem seco, como eu falei, eu prefiro que faça no outro dia, vem com uma basezinha de unha e passa pra fixar bem essa marcaçãozinha do olhinho dele, tá? Agora, vamos passar um pouquinho de blush. E o rabinho dele aqui, ó, gente, ó. No rabinho dele, tá aqui o rabinho dele, é um pomponzinho, tá? Como eu já fiz nos outros personagens, eu também sempre faço rabinho de pomponzinho, porque eu acho mais fofinho. E eu já tenho vídeo aula de pomponzinho pra rabinho dos coelhinhos, então eu vou deixar aqui, ó, na descrição e também no primeiro comentário fixado, o link da aula onde eu ensino a fazer pomponzinhos perfeitinhos. Daí você pode fazer um pomponzinho bem perfeito assim, ó. E eu colei com cola quente aqui, ó. Pra fazer um rabinho bem fofinho e bem lindinho nesse coelhinho, tá? Então agora vamos pro último detalhe do blushzinho dele aqui. Então, vamos para nossa última etapa aqui do nosso coelhinho. A parte que eu mais gosto, que é colorir o nosso coelhinho nas bochechinhas, dentro da orelhinha. Eu vou usar aqui um blushzinho rosa. Esse aqui é uma sombra, mas pode ser um blushzinho. Vou tirar bem o excesso dele aqui, né? Pra não ficar muito forte. E vou começar esfumaçando aqui dentro da orelhinha, ó. Assim. Só pra dar uma corzinha, né? Pra ele ficar... Mas parece que se a gente não botar um blush, ele não fica, né? Se eu não dou uma corzinha, parece que eles não têm vida. E também o blush ou a sombra, ela vai desbotando com o tempo, né? Então, daqui uns dias não vai ter mais muita coisa. Então, ó. Se vocês preferem, vocês podem usar giz pastel seco ou também vocês podem usar tinta de tecido. Daí a pintura é permanente, tá? Eu prefiro botar o blush pra pintura não ser permanente. Depois eu só subo assim a sujeirinha do pincel pra dar uma esfumadinha aqui. Tá? Agora, eu vou passar um blushzinho na bochechinha dele também, ó. Bem aqui abaixo dos olhinhos, eu vou passar um pouquinho de blush aqui, ó. Aqui, e um pouquinho de blush aqui. E vou espalhar.
Vou botando aos pouquinhos pra não exagerar. Porque eu tenho a mão pesada, né? Adoro colorir as bochechas. E daí eu sou alvo de críticas aqui. Porque eu deixo eles muito coradinhos. Ó, eu adoro. Ó, e que gracinha. Ó, olha se não dá toda uma diferença esse blushzinho aqui na bochechinha dele. Tá? Agora eu vou pegar um pincel menorzinho, bem fininho, pra mim fazer um pouquinho de blush aqui dentro do buraquinho da boquinha dele, tá? Lá no fundinho eu vou botar um pouquinho também pra dar uma corzinha dentro da boquinha. Mas eu vou ter que trocar esse pincel aqui porque esse aqui é muito grosso. Vou ter que pegar um bem fininho pra fazer isso. Então, ó, agora com um pincel um pouquinho menor, ó, mais fininho, né, pra não... Eu vou vir aqui dentro desse buraquinho que a gente fez, aí também vou dar uma corzinha aqui dentro, ó. Pra simular a boquinha dele aqui dentro. Só isso aqui também, aqui. E esqueci de falar pra vocês que eu coloquei aqui, isso aqui é um botãozinho de cenoura. Que eu preguei aqui na frente do macacãozinho dele, porque eu achei que ficou bem charmosinho, tem tudo a ver com ele, né? Então, eu botei aqui um botãozinho de cenourinha. Tá pronto aqui o nosso coelhinho. Super fofo. Super lindinho. E eu amei o resultado dele. Espero que vocês também tenham gostado. E se você chegou comigo até aqui nessa aula, então não esquece de deixar um like pra mim. E quando tu terminar o teu trabalho, me marca lá no meu Instagram que eu vou amar repostar o teu trabalho no meu Instagram. Super beijinho pra todo mundo. Até a nossa próxima aula.